Olá, meu amigo ou minha amiga. Seja bem-vindo a este canal. E se ele apareceu para você, é porque essa história tem algo a te dizer. Então não perca tempo. Inscreva-se no canal e comente aí de qual cidade você me assiste. Tem uma coisa que eu aprendi vivendo sozinha no meio do cerrado. O silêncio mente. A gente pensa que silêncio é ausência, que quando não tem barulho, não tem nada. Mas não é assim. O silêncio do campo tem camadas. Tem o silêncio do entardecer, que é manso e dourado. Tem o silêncio de madrugada, que é fundo e pesado. E tem um outro silêncio, diferente dos dois, que eu só aprendi a reconhecer naquele julho. O silêncio de quando alguma coisa está esperando. Eu não dormi bem a vida toda. Isso é importante de falar logo, porque muita gente, quando eu conto o que aconteceu, olha para mim com aquele jeito e diz: Marlene, você estava cansada, você estava sozinha, a cabeça inventa. Então, eu preciso deixar claro desde o começo: eu sou mulher de juízo firme. Criei 2 filhos nessa terra, cuidei de marido doente por 2 anos antes de perder ele, consertei cerca sozinha na chuva, matei cobra dentro de casa sem tremer. Não sou mulher de visão, nem de fraqueza fácil. O que eu vou contar aconteceu. Aconteceu de verdade. E ainda carrego na pele. O Geraldo tinha morrido fazia 3 anos e 8 meses quando as coisas começaram. Não conto em anos cheios porque cada mês tem peso próprio quando a gente está carregando luto. 3 anos e 8 meses de aprender a dormir no silêncio dele. De aprender a cozinhar a quantidade certa para uma pessoa só. De aprender a não virar para o lado da cama esperando encontrar alguém lá. Julho chegou com o calor que o mês sempre traz aqui no Araguaia. Um calor seco e branco que racha o chão, racha o beiço, racha a alma. O capim do pasto ficou cor de palha. O córrego no fundo da fazenda sumiu quase todo. Restou um fio d'água lamacento onde antes tinha riacho bom. As araras paravam mais nas sombras, quietas, como se o calor tivesse tirado a vontade de voar até delas. Eu acordava às 5, antes do galo. Não de propósito. Meu corpo simplesmente parou de dormir, além disso, depois que o Geraldo foi. Levantava no escuro, colocava a chaleira no fogo, ficava parada na janela da cozinha, olhando o campo virar do pretume da madrugada para o azul cinzento do amanhecer. Naquele julho, comecei a notar que ficava inquieta nessas manhãs. Uma inquietação sem nome, sem motivo claro. Como quando a gente sente que esqueceu de fazer alguma coisa importante, mas não consegue lembrar o quê. Bebericava o café, olhava para o campo e tinha uma sensação de que algo lá fora estava diferente. Fora do lugar. Como um quadro levemente torto na parede que a gente demora para identificar, mas não consegue parar de sentir. Levei uns 3 dias para entender o que era. O gado não estava dormindo no canto do cerradão. Parece coisa pequena, mas para quem cuida de animal a vida toda, a rotina do bicho é tão certa quanto o calendário. Meu gado sempre preferiu aquele canto. As aroeiras davam sombra boa, o solo era mais fresco, ficava longe do vento que subia do córrego trazendo mutuca. Tinha anos que eles iam para lá todo final de tarde, como se fossem marcados no relógio. Naquele julho, pararam. Ficavam todos do lado leste do pasto, encostados na cerca velha de arame farpado, juntos demais para ser normal, com aquela agitação miúda que o gado tem quando está desconfiado. Orelha em pé, cabeça levantada, olho aberto demais. Fui ver o que era. Achei que podia ser cobra, que podia ser algum animal maior passando pela borda da propriedade. Andei todo o perímetro do cerradão. Não encontrei rastro de nada. Mas foi aí que senti, pela primeira vez, o cheiro. Não era podridão. Eu preciso deixar isso claro porque todo mundo pergunta isso primeiro. Não era bicho morto, não era esgoto, não era nada orgânico que a gente reconhece pelo estômago. Era um cheiro de profundeza, de lugar fechado há muito tempo. Pedra úmida, terra que nunca viu sol, fundo de cisterna, água que não corre. Um cheiro que não tinha motivo de estar ali, no meio do cerradão aberto, debaixo de um sol de rachar.
Olhei para o poço velho. Ficava a uns 50 metros de onde eu estava, tampado com tábuas escuras de tanto tempo, a pedra grande que o Geraldo tinha posto no centro. 10 anos tampado, 10 anos sem que eu chegasse perto. O cheiro vinha de lá. Eu tinha certeza. Me aproximei devagar. O capim seco estalava sob meu pé. As cigarras berravam nas aroeiras com aquela insistência que cansa. O sol batia duro na nuca. Quando cheguei a uns 10 metros do poço, parei. Não sei dizer por que parei. Não tinha nada para ver. As tábuas, a pedra, o mato crescido em volta. Tudo igual a sempre. Mas alguma coisa no meu corpo disse: para. Fiquei parada naquele calor, o coração fazendo uma batida estranha, olhando para as tábuas velhas como se esperasse que elas se mexessem. Não se mexeram. O cheiro foi embora com o vento. As cigarras continuaram. Eu voltei para casa, tomei mais um café, varri o terreiro, dei ração às galinhas. Fiz tudo como sempre fazia, com as mãos e os pés no que estava fazendo, mas com a cabeça ainda lá, no cerradão, no cheiro. Naquela noite, antes de apagar a luz, fiz uma coisa que não fazia anos. Peguei o terço que ficava na mesinha ao lado da cama. O mesmo terço que a minha mãe me deu quando eu me casei, de madeira escura, as contas gastas de tanto uso, e rezei o rosário inteiro. Não sei bem por que rezei, não estava com medo ainda, era mais uma precaução. O tipo de coisa que a gente faz quando alguma coisa lá dentro avisa que é bom ter o santo do lado. Fechei os olhos e tentei dormir. Lá, pelo meio da madrugada, o caboclinho, meu cachorro, um caramelo velho que dorme no fim da cama há 8 anos, se levantou de repente, ficou parado, olhando para a janela. Não latiu, não rosnou. Só ficou parado, o pelo arrepiado ao longo do dorso, os olhos fixos no escuro lá fora. Fiquei olhando para ele. Ele ficou olhando para a janela. Assim ficamos os dois por uns 3 minutos, que pareceram muito mais. Depois ele deitou de novo, lentamente, e pôs a cabeça nas patas. Eu não dormi mais naquela noite. De manhã, fui ver o poço de novo. Desta vez, cheguei perto. Me abaixei e passei a mão pelas tábuas. A madeira estava fria. Não a temperatura de madeira à sombra. Fria como madeira que tem frieza vindo de baixo, do fundo, como tampa de geladeira velha. Em agosto, no Araguaia. Com 40 graus lá fora. Me levantei devagar. Olhei para o buraco entre uma tábua e outra. Um vão fino, de 2 dedos no máximo. E não vi nada. Escuridão. Mas o cheiro estava lá, mais forte, subindo em ondas lentas como fumaça de incenso. Coloquei o ouvido perto do vão e ouvi, baixinho, lá no fundo, tão fundo que eu não tinha certeza se estava ouvindo ou imaginando. Água. O som de água se movendo lá embaixo, onde não devia ter água nenhuma. Me levantei tão rápido que escureci a vista. Dei 3 passos para trás. O coração disparou de um jeito que eu não sentia desde a noite que o médico me ligou para dizer que o Geraldo não tinha resistido. Fiquei parada no cerradão, a respiração curta, o sol branco me esmagando. Então, tomei uma decisão. Fui buscar o Tonho. O Tonho não se surpreendeu. Isso foi a primeira coisa que me assustou de verdade. Quando a gente conta alguma coisa estranha para alguém e a pessoa abre o olho, ergue a sobrancelha, faz algum sinal de espanto, isso é normal. É humano, mas quando a pessoa simplesmente fecha o rosto e assente devagar, como se estivesse ouvindo a confirmação de algo que já esperava, a gente sente um frio diferente, porque significa que o estranho tem história, que não começou com a gente. Fui até a casa do Tonho numa manhã de terça-feira, 7 quilômetros pela estrada de terra vermelha, a caminhonete velha levantando poeira cor de ferrugem atrás de mim. O calor já estava pesado às 8 da manhã. O ar tremeluzia sobre o asfalto esburacado da entrada do vilarejo. A casa dele é simples. Bloco sem reboco, telhado de amianto, um pé de goiaba na frente que sempre tem fruta.
Ele estava do lado de fora, afiando o facão num pedaço de pedra, o movimento lento e ritmado de quem faz aquilo sem precisar pensar. Parei a caminhonete. Desci. Ele ergueu os olhos, me olhou um segundo e voltou a afiar o facão. Dona Marlene. Só isso. Tonho. Preciso conversar. Eu sei. Sentei no banco de madeira que ele tem encostado na parede, debaixo do beirado. Ele continuou afiando, mas mais devagar, como quem está dando espaço para a palavra vir. Contei tudo, o gado se afastando do cerradão. O cheiro de profundeza surgindo sem chuva. As tábuas frias em agosto. O som de água lá no fundo do poço seco. O caboclinho encarando a janela no meio da madrugada. Contei sem enfeitar, sem diminuir, do jeito que aconteceu. Quando terminei, o Tonho parou de afiar. Ficou olhando para o facão, passando o polegar de leve no fio, devagar. Faz quanto tempo o poço está fechado? Perguntou. 10 anos. O Geraldo tampou quando secou. E antes de secar, era poço bom? Era. Água funda, água fria, a melhor da propriedade. Ele assentiu. Olhou para o horizonte com aquele jeito dele de quem está calculando alguma coisa que não cabe em número. Meu pai trabalhou na Candeeiro, disse ele. O senhor sabe disso? Não sabia. Fiquei quieta. Trabalhou para o avô do senhor Geraldo, nos anos 60. Era jovem ainda, meu pai. Ele me contou uma coisa sobre aquele poço. Pausa. O pé de goiaba balançou no vento quente. Uma galinha atravessou o terreiro sem pressa. Me contou que quando estavam cavando aquele poço, lá pelos 4 metros de profundidade, acharam alguma coisa. O quê? Uma caixa de madeira. Pequena, enterrada de propósito, no meio da terra. Sem explicação. Senti o estômago apertar. O que tinha dentro? Meu pai não sabia. O patrão pegou a caixa, mandou todo mundo embora e no dia seguinte o poço estava tampado com uma ordem de não abrir mais. Mas aí a água voltou, o poço ficou bom de novo e o patrão nunca explicou nada. E o Geraldo sabia disso? O Tonho me olhou de lado. O senhor Geraldo era homem que não gostava de passado. Era verdade. Mais verdade do que eu queria admitir. O Geraldo tinha essa característica. O que foi? Foi. Não voltava. Não explicava. Não escavava. Fiquei olhando para o chão de terra batida do terreiro dele, processando. E agora? Perguntei. O que está acontecendo agora? O Tonho se levantou, bateu a poeira da calça com a mão, guardou o facão na bainha. Não sei dizer o que é, dona Marlene, mas sei que quando uma coisa que estava quieta começa a se mexer, ela tem um motivo. Olhou para mim diretamente, uma das poucas vezes em anos que ele fez isso. A pergunta é, o que mudou na Candeeiro recentemente? Abri a boca para dizer nada e fechei, porque tinha mudado uma coisa pequena, que eu nem tinha contado para ninguém ainda. 3 semanas antes eu tinha encontrado um envelope. Estava arrumando o armário do quarto, coisa que eu evitei por quase 4 anos, porque o armário ainda tinha as roupas do Geraldo. E mexer nelas era um tipo de dor que eu não estava pronta para enfrentar. Mas naquela manhã acordei com uma determinação súbita, do tipo que não tem explicação, mas que a gente sente que precisa obedecer. E fui. Tirei as roupas dele uma por uma. Dobrei. Separei o que ia dar, o que ia guardar. Senti o cheiro dele nas camisas de trabalho, suor, terra, o sabonete de glicerina que ele usava. E chorei o choro que precisava sair, o choro honesto que limpa. No fundo do armário, embaixo de um cobertor dobrado que estava lá desde antes de me casar com ele, achei uma caixa de sapato fechada com um elástico. Dentro tinha cartas, fotografias antigas, uma espécie de diário escrito com letra miúda e irregular, folhas amareladas, datas que iam de 1987 a 1993, e um mapa. Desenhado à mão, em papel vegetal com a planta da fazenda Candeeiro. Tinha o contorno do pasto, a posição da casa, o córrego. E no canto oeste, marcado com um X de tinta vermelha, que o tempo tinha desbotado para cor de ferrugem. O poço.
com uma anotação embaixo, na letra do Geraldo: não mexer, promessa feita. Promessa feita a quem? Sobre o quê? Guardei tudo de volta na caixa. Fiquei 3 dias sem conseguir parar de pensar nisso. E não contei para ninguém, nem para Rosana, nem para o Paulo, porque tinha uma parte de mim que ainda não estava pronta para entender o que podia significar. Contei para o Tonho ali, sentada naquele banco de madeira embaixo do beirado. Ele me escutou com os braços cruzados, o rosto fechado. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo que me pareceu comprido demais. A senhora tem essa caixa ainda? Tenho. E o mapa? Está lá. Ele olhou para o horizonte, depois para mim. Dona Marlene, o senhor Geraldo era homem bom. Isso eu sei. Mas homem bom também carrega peso que não conta para ninguém. Fez uma pausa curta. Acho que está na hora de descobrir o que ele prometeu. E para quem? Voltei para a fazenda com aquela frase enfiada no meio do peito como espinho de mandacaru. Promessa feita. Fui direto para o quarto, peguei a caixa de sapato, sentei na mesa da cozinha e abri o diário do Geraldo pela primeira vez. A letra dele era torta, apertada, de homem que não teve escola suficiente, mas que, quando precisava escrever, escrevia com força. Li devagar, as folhas frágeis entre meus dedos, o sol da tarde entrando pela janela e iluminando palavras que ficaram guardadas por mais de 30 anos. E foi nas últimas páginas, datadas de novembro de 1993, que encontrei o nome. Benedita. Escrito 3 vezes na mesma página, com aquela tinta desbotada cor de ferrugem. Benedita foi embora hoje. Não vou falar para ninguém. Não tem como falar. Tampei o poço. Vou deixar tampado enquanto eu viver. Isso fica entre mim, ela e Deus. A folha tremeu na minha mão. Ou eram os meus dedos que tremiam. Não tinha como saber. Fora, o sol estava descendo rápido. O céu ficou laranja, depois roxo. Então o escuro chegou rápido, como sempre chega no cerrado, de uma vez, sem aviso. Os grilos começaram. O sapo começou. O caboclinho latiu uma vez lá no terreiro e ficou quieto. Eu fiquei sentada na mesa com o diário aberto na frente, a lamparina acesa, porque a luz da fazenda tinha piscado e apagado, como sempre faz nas noites de vento, olhando para aquele nome. Benedita. Nunca tinha ouvido esse nome na vida do Geraldo. 41 anos de casamento. E esse nome eu nunca tinha ouvido. Fechei o diário com cuidado. Coloquei de volta na caixa. Fui até a janela e olhei para o escuro do cerradão. Não tinha como ver o poço dali, mas sabia onde ficava. E pela primeira vez, desde que as coisas começaram, senti algo além da inquietação, além da curiosidade. Senti medo, o tipo de medo que não vem de fora, que vem de dentro, do lugar fundo onde a gente guarda as coisas que não quer saber, mas já sabe. Fui deitar, não dormi. E lá pelas 2 da manhã, no silêncio absoluto que o cerrado faz quando até o vento para, eu ouvi de novo. Vindo do canto do cerradão, trazido pelo ar pesado da madrugada. O som de água se movendo lá no fundo do poço. Mais alto dessa vez. A manhã seguinte não fui direto ao poço. Fui à cidade. São Félix do Araguaia tem uma rua principal, uma praça com coreto que nunca teve coreto de verdade, uma farmácia, 2 mercadinhos, uma igreja católica de paredes brancas com o reboco descascando embaixo das janelas e uma casa lotérica que funciona também como ponto de encontro dos mais velhos toda manhã. Eu precisava de um nome, e os mais velhos sabem de nomes. Cheguei às 8 da manhã. O calor já batia de frente, aquele calor de julho que não tem misericórdia, que resseca o nariz por dentro e deixa a garganta com gosto de poeira. Estacionei na sombra do único ipê roxo da praça. Em julho, ele não floresce. Fica pelado, os galhos retorcidos contra o céu branco, e fui até o banco de cimento onde o seu Armindo costuma ficar. O seu Armindo tem 83 anos e nasceu a 12 quilômetros da fazenda Candeeiro. Conheceu o avô do Geraldo, conheceu o pai do Geraldo, conheceu o Geraldo menino.
É do tipo de homem que guarda tudo na cabeça porque aprendeu cedo que papel some, mas memória de velho dura mais que tudo. Estava lá, como sempre, com o chapéu de palha na cabeça e um copo de plástico de café que alguém devia ter trazido para ele da farmácia. Me sentei do lado. Ele me olhou com aqueles olhos pequenos e claros de tanto sol. Marlene, quanto tempo? Seu Armindo. Estou precisando de uma lembrança sua. Ele não perguntou de quê, esperou. O senhor conheceu alguém chamada Benedita, que tivesse ligação com a Candeeiro nos anos 90, talvez antes? O silêncio que ele fez foi longo demais para ser de quem não conhecia. Tomou um gole do café. Olhou para a praça. Uma criança corria atrás de um cachorro magro perto do coreto sem coreto. Benedita Luz, disse ele por fim. Filha do Argemiro Luz. Quem era ela? Outro silêncio. Era uma moça que trabalhou na Candeeiro, tempo do pai do Geraldo ainda. Depois ficou. Pausa. Depois sumiu. Sumiu como? Ele me olhou de lado. Do jeito que gente some quando não quer que achem. Ou do jeito que gente some quando alguém não quer que achem, eu disse. Ele ficou quieto, bateu o copo de plástico vazio no banco 2 vezes, devagar. Marlene, tem coisa que o tempo enterra por um bom motivo. E tem coisa que o tempo enterra e a terra decide desenterrar sozinha, seu Armindo. Olhei para ele de frente. Está acontecendo alguma coisa na fazenda, no Poço Velho. Eu preciso entender. Ele ficou me olhando por um tempo. Os olhos pequenos me avaliando, pesando, decidindo. Depois soprou fundo. A Benedita era benzedeira, disse ele com a voz mais baixa agora, o tom de quem fala de coisa que merece respeito. Benzedeira boa, das antigas. A mãe dela tinha ensinado. A mãe da mãe tinha ensinado antes. Esse tipo de conhecimento que passa de mão em mão sem precisar de escola. A região toda confiava nela. Mal de olho, quebranto, bicho que não saudava, a Benedita resolvia. E o Geraldo a conhecia. Todo mundo a conhecia, Marlene. Mas o Geraldo a conhecia de perto, eu disse. Não era pergunta. Ele não negou. Ela desapareceu em novembro de 93, continuei. Eu li isso no diário dele. Ele escreveu o nome dela. Disse que tampou o poço naquele dia e fez uma promessa. O seu Armindo ficou muito quieto. Seu Armindo. O que aconteceu com Benedita Luz? Ele colocou o chapéu mais fundo na cabeça, como se quisesse se esconder dentro dele. Disseram que ela foi embora para Goiânia, disse ele devagar. Que foi embora de uma vez, de madrugada, sem se despedir. Gente falou que tinha se desentendido com alguém da região. Gente falou outras coisas também. Pausa. Mas o pai dela, o Argemiro, nunca acreditou que ela foi embora. Ficou procurando até morrer, uns 5 anos depois. Morreu sem saber. O sol batia na praça. A criança e o cachorro tinham sumido. O ipê roxo sem flor projetava uma sombra fina e torta no cimento. O senhor acredita que ela foi embora? Perguntei. Ele demorou demais para responder. E quando respondeu, foi olhando para o chão, a voz tão baixa que precisei me inclinar para ouvir. Nunca acreditei. Voltei para a fazenda com o estômago embrulhado e as mãos frias no volante, apesar do calor. Benedita Luz, benzedeira, desaparecida em novembro de 1993. O mesmo mês que o Geraldo escreveu no diário. O mesmo mês que ele tampou o poço. O mesmo mês da promessa. Não queria pensar no que estava começando a tomar forma na minha cabeça. Era um pensamento grande demais, pesado demais, do tipo que quando entra, não sai mais. Mas eu sou mulher criada na roça. E na roça a gente aprende desde pequena a não olhar para o boi que está caído e fingir que está em pé. A realidade tem que ser encarada do jeito que ela é, por mais que doa. Então eu encarei. E o que eu via era isso. Meu marido, homem bom que eu amei por 41 anos, sabia algo sobre o desaparecimento de uma mulher. E levou esse algo para o túmulo. Encostei a caminhonete debaixo do galpão, apaguei o motor e fiquei sentada lá dentro por um tempo que não soube medir.
O caboclinho veio latindo feliz, pulou na porta, ficou me olhando com a língua de fora, sem entender por que eu não estava descendo. Espera, caboclinho, disse para ele. Estava tentando decidir o que fazer com o que sabia, e com o que ainda não sabia, mas precisava descobrir. Peguei o diário de volta. Li tudo, cada página, da primeira à última. O Geraldo não era homem de escrever muito. As entradas eram curtas, esparsas, às vezes passavam meses sem nada, mas o que escrevia, escrevia com peso. Em 1991, uma entrada. B. Veio benzer o bezerro que não estava sugando. Ficou até tarde. Conversamos. Em 1992, duas entradas com o mesmo tom contido, o mesmo cuidado de quem escreve sobre alguma coisa que não quer nomear completamente. Em março de 1993, B. Disse que o poço tem eco diferente, que a terra abaixo está falando. Eu não acredito nessas coisas, mas ela disse com uma seriedade que me ficou. Em julho de 1993, desentendimento com B. Não vou escrever o quê? Não é para ser escrito. Em setembro, ela veio pedir desculpa. Eu também pedi. Ficou tudo certo entre nós. Ou quase. E então, novembro. As últimas páginas. A letra mais irregular, como se a mão estivesse tremendo enquanto escrevia. Dia 14. B. Veio de tarde. Disse que estava com medo, que tinha visto alguma coisa perto do poço que não conseguia explicar, que a terra estava devolvendo alguma coisa antiga. Eu disse que era impressão dela, que benzedeira vive entre o real e o que não é real e às vezes confunde os dois. Ela foi embora com a tarde. Dia 17. B. Não aparece faz 3 dias. Fui na casa do Argemiro. Ele disse que ela saiu na noite do dia 14 e não voltou, que ela falou que ia até a Candeeiro resolver uma coisa. Dia 18. Procurei na fazenda inteira. Não achei nada, só o cheiro perto do poço. Dia 20. Tampei o poço. Não consigo dormir. Não consigo comer. Não sei o que aconteceu. Não sei. Só sei que eu disse para ela que era impressão e ela acreditou em mim e foi sozinha naquela noite e não voltou mais. Se eu tivesse ido com ela, se eu tivesse ido, essa é a minha promessa, não abro mais. Não falo mais, levo comigo. Que Deus me perdoe se não for o bastante. Fechei o diário. Fiquei sentada na mesa da cozinha no escuro que tinha chegado sem eu perceber, porque fiquei lendo tempo demais, e o sol tinha ido embora enquanto eu estava nas páginas do Geraldo. A lamparina. Acendi a lamparina. A chama amarela tremeu, estabilizou, projetou sombras compridas nas paredes. Olhei para o diário fechado na minha frente. O Geraldo não sabia o que tinha acontecido com ela. Isso eu via com clareza. Não era confissão de crime, era confissão de culpa. A culpa de quem mandou alguém ir sozinho para um lugar perigoso, acreditando que o perigo era só da cabeça dela. Mas o fato era o mesmo. Benedita Luz tinha ido a Candeeiro na noite do dia 14 de novembro de 1993 e nunca mais ninguém tinha visto ela. E o único lugar que o Geraldo tinha tampado era o poço. Levantei. Fui até a janela. O cerradão era um borrão escuro lá no fundo. O céu estrelado em cima, a lua fina de julho jogando uma claridade mínima no capim dourado. O poço ficava lá naquele escuro. E então aconteceu o primeiro momento que ainda me acorda de madrugada com o coração disparado quando lembro. Uma luz, pequena, bruxuleante, do tamanho de uma chama de vela, dentro do cerradão, na direção exata do poço. Fiquei petrificada na janela. A luz não se movia. Ficava lá, pulsando suave no escuro do cerradão, como brasa que o vento cuida para não apagar. Minha mão foi até a janela e segurou o batente com força. Os nós dos dedos brancos, a respiração presa. Fiquei olhando por quanto tempo não sei dizer. Então, uma nuvem cobriu a lua. O cerradão ficou ainda mais escuro. E quando a lua voltou, a luz tinha sumido. Nada. Só o escuro e os grilos e o capim.
Fui até a porta, pus a mão na tranca, parei. Abrir ou não abrir, ir ou não ir. Fiquei ali com a mão na tranca por um tempo longo, o caboclinho encostado na minha perna, o pelo arrepiado ao longo do dorso igual da outra noite. Não abri. Voltei para a mesa. Sentei. Peguei o terço. Rezei. Rezei pelo Geraldo. Rezei por Benedita Luz, que eu nunca tinha conhecido, mas cujo nome agora estava dentro de mim como se sempre tivesse estado. Rezei por mim, por estar sozinha naquela fazenda com uma verdade grande demais para carregar sem ajuda. Quando terminei o rosário, tomei uma decisão. Na manhã seguinte, eu e o Tonho íamos abrir o poço. Não podia ser de outra forma. A Benedita tinha ido até a Candeeiro resolver uma coisa, 30 anos atrás. Eu ia terminar o que ela foi começar. O Tonho chegou antes do sol. Eu estava no terreiro quando os faróis da caminhonete dele apareceram lá no fim da estrada de terra, 2 olhos amarelos rasgando o escuro do amanhecer. Trouxe o filho, o Dinho, como eu esperava. E trouxe também uma lanterna grande, corda e uma enxada, sem eu ter pedido nada disso. Homem que chega preparado é homem que já decidiu o que vai encontrar. Tomamos café sem quase falar. O Dinho ficou de pé encostado na pia, o copo nas 2 mãos, olhando para o chão. O Tonho sentou, bebeu devagar, olhou uma vez para o canto do cerradão pela janela da cozinha e não olhou mais. Eu comi um pedaço de pão de forma que não tinha gosto de nada. O caboclinho ficou debaixo da mesa o tempo todo. Não saiu nem quando chamei. Contei para o Tonho sobre a Benedita, disse eu, quebrando o silêncio. Sobre o diário, sobre o que o seu Armindo me disse. O Dinho ergueu os olhos. Benedita Luz, disse o Tonho com aquela voz plana dele. Eu era criança quando ela sumiu, mas lembro da minha mãe falando. Todo mundo falou por um tempo, depois parou de falar. Por que parou? Porque quando gente pobre some, o mundo cansa rápido de perguntar onde foi. Ficou aquilo no ar da cozinha, pesado como fumaça. Lavei os copos, apaguei o fogo do fogão, peguei o facão que ficava atrás da porta. Vamos, disse. O cerradão de manhã cedo tem uma beleza que quase engana. A luz entrando pelos galhos tortos das aroeiras em faixas oblíquas. O orvalho ainda nas folhas mais baixas, o cheiro de terra fresca que o amanhecer traz antes do sol esquentar e transformar tudo em poeira. Quase engana, mas não enganou naquela manhã. Os pássaros estavam quietos. Não tinha gralha, não tinha rolinha, não tinha o tique-tique do bem-te-vi, que mora na aroeira do canto. Um silêncio de domingo de manhã. Daquele jeito que o campo fica quando sente que algo importante está prestes a acontecer. Caminhamos os 300 metros sem falar. Nossos passos na folha seca, a corda no ombro do Dinho, a lanterna na mão do Tonho ainda apagada porque tinha luz suficiente. Quando o poço apareceu entre as aroeiras, os 3 paramos ao mesmo tempo. Sem combinar. Paramos. As tábuas estavam iguais, a pedra grande no centro, o mato crescido em volta, embuzeiro rasteiro e capim navalha que cortava a canela. Mas o cheiro estava mais forte do que nunca, forte e próximo, como se não estivesse mais vindo do fundo da terra, mas pairando na altura do rosto, na altura da respiração. Cheiro de pedra úmida, de profundeza, de tempo parado, e uma outra coisa misturada, algo que demorei 1 segundo para identificar. Flores. Um cheiro leve, delicado, completamente fora de lugar naquele cerradão seco de julho. Olhei para o Tonho. Ele tinha sentido também. Via no jeito que as narinas dele se mexeram, no jeito que ele franziu levemente o senho. Vamos, ele disse baixinho. Retiramos a pedra primeiro. Era pesada, os 3 precisamos pegar junto, e quando saiu do lugar, fez um som abafado, como rolha sendo arrancada de garrafa muito cheia. Debaixo dela, a madeira estava úmida, em agosto, com 40 graus. As tábuas vieram depois, uma por uma. O Dinho trabalhava rápido e em silêncio, empilhando do lado, sem olhar para o buraco que ia se abrindo.
O Tonho ficou de pé atrás observando. Eu fiquei na beira. Quando a última tábua foi removida, acendemos a lanterna e apontamos para o fundo. Preciso parar aqui um segundo para tentar descrever o que vi, porque é a parte que as palavras custam mais a chegar. O poço tinha uns 8 metros de profundidade. Eu sabia disso porque o Geraldo tinha me dito quando mandou cavar, anos antes de secar. 8 metros de pedra e terra escura, descendo até onde a água nascia. A lanterna iluminou o fundo, e o fundo estava coberto de flores. Não era o que eu esperava encontrar. Podem imaginar o que eu esperava encontrar. 30 anos de história desaparecida, um nome escrito em diário com mão tremendo, uma promessa de homem culpado. O que a cabeça da gente monta quando está com medo é sempre pior do que a realidade. Ou deveria ser. Mas eram flores. As mesmas que eu tinha visto da beira da janela naquela noite. Ou melhor, agora eu entendia o que a luz bruxuleante podia ter sido. Flores brancas e amarelas cobrindo o fundo do poço como tapete, frescas, vivas, perfumadas, com aquele cheiro leve que tinha chegado até nós enquanto ainda estávamos nas aroeiras. E no centro das flores, uma coisa pequena e escura, a caixa. A caixa de madeira que o pai do Tonho tinha encontrado quando estavam cavando o poço nos anos 60. Pequena, de madeira escura, com uma fechadura enferrujada. Estava pousada sobre as flores, como se tivesse sido colocada ali com cuidado. Ninguém falou nada por um tempo. O Dinho foi o primeiro a se mover. Sem perguntar, começou a amarrar a corda na aroeira mais grossa do lado. O Tonho ajudou a fazer o nó, testou a firmeza, puxou 2 vezes com o peso do corpo. "Eu desço", disse o Dinho. "Não", eu disse. Os dois me olharam. "Eu desço", repeti. O Tonho começou a dizer alguma coisa. Parei com a mão. "Essa é a minha terra, o meu poço, o meu marido que fez a promessa." Olhei para o buraco escuro e depois para ele. "Sou eu que preciso ir." Outro silêncio. O Tonho assentiu uma vez. Devagar. Descer por uma corda com 58 anos e articulação de joelho que não presta mais como prestava, não é coisa de cinema. É lento, é dolorido, e a cada palmo que eu descia, a escuridão crescia acima de mim enquanto a lanterna que o Dinho tinha amarrado no meu cinto iluminava as paredes úmidas do poço. A pedra estava coberta de musgo vivo, verde escuro, macio, completamente impossível numa rocha seca de cerrado. Passava a mão e ela cedia como veludo molhado. O cheiro foi ficando mais forte a cada metro. Flores, terra, pedra, umidade, mas também algo mais fundo, que eu não saberia nomear se tentasse. Era quase um cheiro de presença, de alguém que esteve ali e deixou alguma coisa no ar. Quando meus pés tocaram o fundo, as flores cederam suavemente sob o meu peso, como se fossem receber ao invés de ser pisadas. Não amassaram, se curvaram, vivas e flexíveis, e voltaram quando eu movi o pé. Me abaixei e peguei a caixa. Pesava pouco. A madeira estava intacta, apesar dos anos. A fechadura enferrujada cedeu com 2 dedos de pressão. Estava fechada, mas não trancada, como se alguém tivesse encostado sem travar. Abri. Dentro havia 3 coisas. Um rosário de sementes, do tipo que benzedeira usa. Sementes escuras que eu não soube identificar, enfiadas em linha de algodão branco que estava amarelado mais inteiro. Uma fotografia pequena, preto e branco, de uma mulher jovem. Alta, cabelo escuro preso, um sorriso direto para a câmera, com aquela seriedade de quem não sorri sempre, mas quando sorri é de verdade. No verso, escrito a lápis com letra diferente da do Geraldo, Benedita das Dores Luz, 1968. E uma folha de papel dobrada em 4. Abri a folha com os dedos que estavam tremendo, não de frio, não de esforço, mas daquele tremor que o corpo faz quando está no centro de algo que é grande demais. Era uma carta, escrita com a letra miúda e determinada de quem aprendeu a escrever tarde, mas aprendeu com força. Lerei aqui do jeito que estava escrito.
porque não seria capaz de parafrasear sem perder alguma coisa. Para quem encontrar isso depois de mim. Meu nome é Benedita Luz. Sou filha de Argemiro Luz e Maria das Graças. Nasci nessa terra e nessa terra fiquei. Encontrei essa caixa um dia benzendo o gado novo perto do poço. Estava enterrada. Abri porque não soube não abrir. Dentro tinha ossos. Ossos de criança, acho. Pequenos, antigos, com um rosário igual a esse que estou deixando aqui. Não sei de quem são. Não sei quando foram enterrados. Sei que foram enterrados com cuidado, com rosário, com intenção de que ficassem em paz. Eu tirei os ossos e enterrei de novo com reza, num lugar de terra boa que só eu sei. Dei sepultura direito, com cruz, com nome inventado porque não sabia o verdadeiro. Pus flores. A caixa eu guardei com o rosário e essa foto. Para que não se esqueça que alguém esteve aqui e importou. Voltei essa noite para colocar a caixa de volta no poço, porque esse é o lugar dela. Porque coisas que pertencem à terra devem voltar para a terra. Se alguém lê isso, que saiba. Não tem maldade aqui, tem só memória. E memória não faz mal a quem respeita. Benedita das Dores. Luz. 14 de novembro de 1993. Fiquei agachada no fundo do poço com a carta na mão por um tempo que não soube medir. Lá em cima, a voz do Tonho. Dona Marlene? Não respondi de imediato. Estava relendo e entendendo. Benedita tinha vindo naquela noite devolver a caixa. Tinha descido ao poço sozinha, de madrugada, com a caixa e a carta. E alguma coisa tinha acontecido no caminho de volta. Não havia crime, não havia segredo horrível. Havia uma mulher que encontrou ossos antigos de criança desconhecida e tratou com a mesma dignidade que trataria os ossos de alguém da própria família. Havia uma benzedeira que entendia que coisas pertencentes à terra devem voltar para a terra. E havia um acidente simples, do tipo que o cerrado guarda sem maldade. Uma torção, uma queda, um mal súbito, sozinha de madrugada, longe de qualquer ajuda. O tipo de coisa que acontece com gente do campo e não precisa de vilão para ser tragédia. O Geraldo não sabia. Ele só sabia que ela tinha ido e não voltado, e carregou a culpa de quem mandou alguém ir sozinho pro escuro. Dona Marlene. A voz do Tonho, mais firme agora. Estou bem, chamei de volta. Estou subindo. Dobrei a carta com o mesmo cuidado com que tinha sido dobrada. Coloquei de volta na caixa com o rosário e a fotografia. Fechei. Segurei a caixa contra o peito com um braço e com o outro peguei a corda. E subi. Quando saí do poço, o sol já estava alto. O Tonho me puxou pelo braço no último metro, me colocou de pé no chão seco do cerradão. O Dinho ficou a 2 passos, esperando. Fiquei parada um segundo com a caixa nos braços, respirando o ar quente e seco do cerrado, tão diferente do ar úmido lá embaixo. Abri os olhos, e foi aí que aconteceu o segundo momento que ainda carrego na pele, porque quando ergui a cabeça, havia uma flor de ipê amarelo no chão, uma só, no meio do cerradão seco, onde ipê não crescia, fresca, como se tivesse caído de um galho acima, mas não havia ipê nenhum naquelas aroeiras. Peguei. Era real. Tinha peso, textura, o amarelo vibrante que parece luz sólida. O Tonho olhou para a flor na minha mão, depois para mim. Não disse nada. O Dinho olhou para o alto das árvores, procurando a origem. Não achou. Eu fechei a mão em torno da flor e segurei firme, porque eu sabia o que era. Era o Geraldo. Era o Geraldo me dizendo que estava em paz, que a promessa estava cumprida, que eu podia deixar ir. Ou era a terra fazendo o que a terra às vezes faz, devolver o que guardou quando está na hora, quando alguém está precisando ver. Ou eram as duas coisas ao mesmo tempo, e as duas davam no mesmo. Enterramos a caixa de novo, não no poço. Escolhemos um lugar de terra boa, como a Benedita teria escolhido, debaixo de uma aroeira velha no canto do cerradão, onde o solo era mais escuro e mais fundo, onde a sombra durava o dia todo. O Dinho cavou com a enxada que tinha trazido. O Tonho ficou de pé, o chapéu na mão, a cabeça baixa.
Eu segurei a caixa uma última vez antes de colocar na terra. Olhei a fotografia da Benedita mais uma vez. Aquele sorriso direto, aquela seriedade de quem carregava conhecimento antigo nas mãos e sabia o peso disso. Uma mulher que encontrou ossos de criança desconhecida no fundo de um poço e tratou com rosário e cruz e nome inventado porque não sabia o verdadeiro. Obrigada, disse para ela em voz alta sem vergonha. O Tonho não levantou os olhos, mas eu vi a garganta dele se mover. Coloquei a caixa na terra. O Dinho cobriu devagar, a enxada empurrando o barro escuro com um cuidado que me tocou no fundo. Aquele rapaz de 20 anos que eu quase nunca ouvia falar, trabalhando com a solenidade de quem entende que estava fazendo algo que importava. Quando terminou, alisou a terra com as palmas das mãos. Eu peguei do bolso do avental o rosário da minha mãe, o mesmo de madeira escura, as contas gastas de tanto uso que levei comigo na noite da tempestade. Coloquei sobre a terra remexida. Fica com ela, disse. Ela merece um. Ficamos os três em silêncio por um tempo que nenhum de nós mediu. O cerradão em volta, as araras voltando aos poucos para as copas, o calor de julho descendo vertical e branco sobre tudo. Um lagarto passou rápido entre as raízes da aroeira e sumiu. A vida continuando, do jeito que sempre continua. Naquela tarde, fiz uma coisa que tinha adiado por 4 anos. Liguei para Rosana. Não para contar tudo, ainda não estava pronta para isso, e talvez nunca estivesse completamente. Mas liguei para ouvir a voz dela, para perguntar da vida dela, do marido, dos netos que eu ainda mal conhecia. Para dizer que estava bem, do jeito que se diz quando se está bem de verdade, e não só para acalmar quem pergunta. Ela ficou em silêncio no começo, surpresa, porque eu não costumava ligar sem motivo prático, conta de luz a pagar, problema com o gado, alguma coisa quebrada. Ligar só para conversar não era meu hábito. Mãe, a senhora está bem? Estou, minha filha. Estou melhor do que estava. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Pausa. Mas é história longa. Conto quando você vier visitar. Quando eu vier visitar. A voz dela mudou. Ficou mais suave. Mãe, a senhora está me convidando? Estou. Ela veio 3 semanas depois, com o marido e os 2 netos pequenos. Ficaram 4 dias. Os meninos correram pelo terreiro, tiveram medo do gado, ganharam ovo fresquinho das galinhas todo dia de manhã e ficaram tão felizes com isso que pareciam que nunca tinham visto ovo na vida. A Rosana dormiu no quarto do lado e eu ouvi ela chorar baixinho na primeira noite, sem saber por que ela chorava, sem precisar saber. Às vezes, a gente só precisa estar no lugar onde o pai esteve para deixar alguma coisa ir embora. No segundo dia, fui com ela até a aroeira do Cerradão. Não contei tudo. Contei o suficiente que tinha encontrado no diário do pai, uma história antiga que precisava ser resolvida, que tinha resolvido, que estava em paz. Ela ficou olhando para o monte pequeno de terra debaixo da aroeira, o rosário que eu tinha deixado já meio coberto por folha seca. E o papai sabia dessa história? Sabia de parte dela. Carregou o peso de uma parte que não era culpa dele. Ela ficou quieta. Abaixou, pegou uma folha seca do chão, virou nos dedos. O papai carregava muita coisa calado. Carregava. Coloquei o braço no ombro dela. Igual a mãe. Ela deu uma risada curta, daquelas que saem misturadas com lágrima, e se encostou em mim. Ficamos ali um tempo, mãe e filha debaixo da aroeira, o cerradão em volta, o calor de agosto batendo em cima. Foi bom. Foi muito bom. O poço ficou aberto. Essa foi a decisão mais simples de todas e, ao mesmo tempo, a que mais me surpreendeu. Não precisei pensar muito. Soube, no dia que subi da beira dele, com a flor de ipê na mão, que não ia tampar de novo. O Tonho e o Dinho escorou as bordas com madeira nova, colocou uma grade de ferro por cima que eu mandei fazer na ferraria do vilarejo. Não fechou, não tampou, só protegeu. Um poço aberto, com proteção, à vista de quem passa. Na semana seguinte,
A água voltou. Não era possível. Era agosto, a seca mais dura do ano. O córrego do fundo da fazenda ainda fio lamacento, o céu sem nuvem nenhuma. E o poço voltou a ter água. Funda, fria, limpa. A lanterna mostrava o reflexo lá embaixo, escuro e tremido. O Tonho veio ver. Ficou olhando por um tempo, depois disse: terra que é liberada de peso anda melhor. Não acrescentou mais nada. Não precisava. O gado voltou para o cerradão. Na primeira tarde, fui contar os bichos no final do dia e estavam todos lá, no canto preferido de sempre, deitados na sombra das aroeiras, com aquela placidez de animal que encontrou o lugar certo. Como se nunca tivessem saído. O caboclinho, que tinha ficado tenso por semanas, dormiu a noite inteira sem acordar uma vez. Eu sei porque acordei às 3 da manhã, como de hábito, e olhei para ele. Estava com as 4 patas pro ar, a barriga exposta, o focinho relaxado, fundo como pedra. Sorriei para ele no escuro, sozinha, e voltei a dormir. Tem uma manhã, umas 2 semanas depois de tudo, que vive comigo com uma clareza diferente das outras memórias. Eu estava tirando o leite das vacas, a cabeça encostada no flanco morno do animal, o balde enchendo com aquele som ritmado que é um dos sons mais antigos que eu conheço. Aprendi a tirar leite com 8 anos. Era a minha mãe que me ensinava, e esse som vai embora comigo quando eu for. E enquanto tirava o leite, comecei a pensar na Benedita, não com tristeza, com uma espécie de admiração tranquila. Aquela mulher tinha encontrado coisa que assustaria qualquer um, ossos de criança desconhecida no fundo de um poço. E não tinha gritado, não tinha fugido, não tinha contado para todo mundo virar escândalo. Tinha feito o que sabia fazer. Tratou com cuidado, com rosário, com oração. Deu sepultura digna. E voltou para devolver a caixa, porque entendia que coisas pertencentes à terra devem voltar para a terra. Uma mulher que nunca abriu mão da compaixão, nem quando estava sozinha e assustada, nem quando ninguém estava olhando. Isso me ensinou alguma coisa. Me ensinou que compaixão não é o que a gente sente quando é fácil sentir. É o que a gente faz quando está com medo e faz assim mesmo. É o que a gente oferece a desconhecido, porque desconhecido também importa. É o que a gente pratica em silêncio, sem plateia, sem reconhecimento, sem esperar que alguém saiba. A Benedita morreu sozinha, no Cerradão, numa noite fria de novembro, provavelmente voltando para casa depois de cumprir o que foi cumprir. Ninguém viu, ninguém soube. O pai dela passou o resto da vida procurando e não encontrou. E ainda assim, ela tinha feito a coisa certa. Isso é fé. Não a fé de domingo de missa com roupa boa. A fé de quem age direito quando não tem testemunha, quando está com medo, quando não vai ganhar nada com isso. Terminei de tirar o leite. Levantei com o balde. O sol estava subindo sobre o campo, aquele sol novo de manhã cedo, que ainda não esmaga, que ainda é dourado e lateral, que faz o capim brilhar de um jeito que parece mentira. Parei no meio do terreiro só para olhar. O campo todo iluminado. As garças brancas lá longe no brejo. O cupinzeiro vermelho no meio do pasto, que nunca ninguém derrubou. O céu azul fundo começando acima das aroeiras do cerradão. E o poço, visível dali, a grade de ferro brilhando no sol da manhã. Aberto, vivo, com água. Tenho uma última coisa que preciso contar. Em setembro, 2 meses depois de tudo, fui ao cartório da cidade e abri um processo de investigação de pessoa desaparecida. Levei o diário do Geraldo, a carta da Benedita, a fotografia. Contei o que sabia, sem omitir nada, sem enfeitar nada. Não sei o que vai sair disso. O delegado me olhou com aquela cara de quem está ouvindo história de viúva sozinha no sertão e não sabe bem o que fazer com ela. Mas anotou. Abriu o processo. Disse que ia verificar. Não faço isso pela investigação. Faço porque o pai da Benedita morreu procurando e não encontrou.
E mesmo que não haja mais ninguém da família dela para saber o que aconteceu, o nome dela merece estar num papel oficial. Merece existir nos registros do mundo. Benedita das Dores Luz, benzedeira, filha de Argemiro e Maria das Graças, mulher que fez a coisa certa quando estava sozinha e assustada. Ela merece isso, pelo menos. Hoje é um dia qualquer de fevereiro. O tempo virou. Agora é a estação das chuvas, o cerrado todo verde escuro e encharcado. O córrego voltou a ser riacho de verdade, com som e tudo. A chuva cai toda a tarde, pontual, aquela chuva grossa de verão que dura 40 minutos e depois para como se nunca tivesse existido, deixando o ar limpo e o cheiro de terra molhada, que é um dos melhores cheiros que existem. O pasto está verde, o gado está gordo. A horta está exagerada de tanto crescer. A fazenda Candeeiro parece diferente. Ou talvez seja eu que estou diferente. E quando a gente muda de dentro, o de fora parece mudar junto. Sento na varanda todo fim de tarde, como o Geraldo gostava de fazer, e olho o sol descer. Aprendi isso da maneira errada, mas aprendi. Fico parada, as mãos no colo, olhando o céu mudar de cor. Laranja, rosa, o roxo que não tem nome certo. Então o escuro chegando de mansinho pelo leste, enquanto o oeste ainda guarda um fio de luz. O caboclinho deita aos meus pés. Os grilos começam. O sapo começa. Às vezes, passo a mão na madeira gasta do corrimão da varanda e penso nas mãos do Geraldo, que tocaram essa mesma madeira por 40 anos. Não com dor, com gratidão. Que eu tive isso, que existiu, e penso na Benedita, que nunca tive a chance de conhecer, mas que de alguma forma conheci, pela letra miúda e determinada, pelo rosário de sementes, pelo sorriso direto da fotografia. Uma mulher que fez o bem em silêncio e foi embora sem saber que alguém ia encontrar a carta e entender. Ela não sabia, e fez assim mesmo. Se alguém me perguntasse hoje o que aconteceu de verdade, se foi sobrenatural, se foi a terra, se foi o Geraldo, se foi só minha cabeça cansada de luto criando o que precisava ver, eu não saberia responder. E aprendi que não precisa. Tem coisas que existem no limite entre o que a gente pode provar e o que a gente precisa que seja verdade. E esse limite não é fraqueza, é o lugar onde a fé mora. Não a fé de quem fecha o olho para a realidade. A fé de quem olha para a realidade de frente, vê o que não tem explicação e escolhe tratar com respeito ao invés de com medo. O que eu sei, com a certeza que só vem do corpo e não da cabeça, é que alguma coisa estava esperando ser resolvida naquela terra. Uma promessa incompleta, uma mulher esquecida, um nome que merecia existir no mundo mais do que existia. E que, quando foi resolvida, a terra ficou mais leve, e eu junto com ela. O Tonho passou aqui semana passada. Tomou o café, trabalhou, foi embora como sempre. Quando estava saindo pelo portão, parou. Ficou de costas um segundo. Dona Marlene. Oi, Tonho. Meu pai falava que tem fazenda que escolhe quem cuida dela. Não completou. Entrou na caminhonete e foi embora pela estrada de terra vermelha, a poeira subindo atrás como sempre sobe, aquela poeira cor de ferrugem que some devagar quando o vento passa. Fiquei olhando até a poeira sumir. Depois me virei para dentro para fazer o jantar, para varrer o que precisasse varrer, para cuidar do que precisasse ser cuidado. Essa fazenda é minha. Essa terra é minha. Essa história, com tudo que ela tem de peso e de graça, é minha. E enquanto eu tiver força nos joelhos e propósito no peito, eu fico. Depoimento encerrado em fevereiro de 2024, na varanda da Fazenda Candeeiro, com a chuva da tarde caindo no terreiro e o cheiro de terra molhada chegando pela janela aberta. Marlene Aparecida dos Santos dobrou as mãos no colo quando terminou de falar. Ficou um tempo olhando para o campo. Depois disse, quase para si mesma: a Benedita sabia que a terra guarda, só não sabia que a terra também devolve.
Então se levantou, foi até a cozinha e pôs água no fogo.